E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Questão de Qualidade. Eu sou o Anderson Guedes e hoje eu vou falar com vocês sobre plano de ação. E aí, mais especificamente sobre o modelo de plano de ação 5W2H, que é bastante conhecido, bastante usado aí no dia a dia das organizações, mas se você não conhece, não tem problema. Fica aí que eu vou te explicar o que é esse tipo de plano de ação, explicar qual a importância dele e dar condições de você começar a utilizar essa ferramenta aí no seu dia a dia, beleza? Então vamos ao que interessa. Vamos falar sobre 5W2H. O que é isso? É de comer? Não, mas faz muito bem para a saúde da organização. Esse 5W2H é popularmente conhecido como plano de ação. Geralmente, quando se fala em plano de ação, automaticamente as pessoas já estão falando de 5W2H. Porque, como eu disse agora há pouco, né? Esse modelo de plano de ação é muito utilizado no dia a dia das organizações. E o que ele é, afinal? Ele é uma técnica de planejamento que ajuda a organizar e definir os elementos essenciais de um projeto, tarefa ou plano. Em suma, ele é uma forma de organizar um bom plano de ação. Um plano de ação que a gente consiga visualizar de uma maneira legal aquilo que precisa ser feito e consiga identificar também como fazer esse plano rodar, como a gente colocar ele em prática. Assim como qualquer plano de ação, o 5W2H é precedido por um processo sistemático de diagnóstico. A gente não constrói e coloca em prática um plano de ação se a gente não faz antes disso um processo de análise e um processo de diagnóstico. Geralmente, se a pessoa fizer um plano de ação sem passar por essa análise e diagnóstico, ela corre muito mais risco de lá na frente ter mais problemas do que se ela deixasse naturalmente esse problema de lado, se desenvolvendo por ele mesmo. Então, muita atenção a esse ponto. Faz o plano de ação após ter feito o diagnóstico. Fechou? Alerta dado, era um alerta que a gente não podia seguir sem ele, porque você vai perceber que o plano de ação é uma coisa fantástica, é uma coisa maravilhosa, a gente tem que fazer, mas a gente tem que fazer da maneira certa. O 5W2H se baseia em responder 7 perguntas-chave, 5 delas ligadas a palavras com a letra W no inglês e 2 delas ligadas a palavras que começam com H também no inglês. Por isso, o 5W2H. E essas perguntas, esses elementos, esses fatores que a gente tem que estar atento e preencher na organização do nosso plano de ação é o quem, o que, o onde, o quando, o porquê, o como e o quanto. São esses fatores que a gente precisa responder, colocar dentro dessa ferramenta para a gente ter um plano de ação legal, bem estruturado. Vamos dar uma aprofundada nesses pontos para a gente entender como cada um deles funciona, o que você vai colocar em cada um deles. Começando pelo who, que é o quem, a gente vai colocar nessa parte quem são as pessoas ou partes envolvidas no projeto ou tarefa. A gente vai colocar também quem é o responsável por cada atividade. Se o plano tem diversas atividades, em cada atividade tem que ter lá quem é a pessoa responsável ou quem são as pessoas responsáveis. Na parte do what, que é o que, a gente vai colocar exatamente o que será feito ou alcançado. A gente vai colocar também quais são os objetivos e metas claras do projeto ou tarefa. Na parte do where, que é o onde, a gente vai colocar onde o projeto ou a tarefa será realizado. No caso, né, se existem locais específicos associados às atividades, a gente precisa também descrever, colocar quais são esses locais para atender esse ponto. No próximo ponto, que é o when, ou quando, a gente vai inserir o cronograma ou prazo de cada atividade. Determina qual é a data de início e qual é a data de término de cada atividade, e aí você vai colocar essa parte aí do when, o quando, né? O próximo ponto é o why, que é o porquê. E nesse ponto você vai colocar a justificativa ou motivo para realizar o projeto ou a tarefa. Coloque também qual é o benefício ou valor que será obtido com esse projeto, com essa tarefa, com essa ação. Agora entrando nos Hs, né? O primeiro deles é o how, que é o como. Você vai descrever nesse item como as atividades serão executadas. E importante, viu? Coloque de uma maneira muito bem estruturada, muito bem explicada, porque uma das questões relacionadas a plano de ação é que não necessariamente quem faz é a pessoa que vai executar. Então, quem for executar tem que pegar aquele plano de ação e ter total condição de seguir ali cada ponto conforme a pessoa que fez o plano de ação pensou. Para isso, claro, esse plano tem que estar muito bem organizado, muito bem detalhado. Essa parte aí do how é a parte que, sem dúvidas, não tem como deixar assim só tópicos, coisas aleatórias que não são muito bem explicadas, porque certamente vai dar errado se outra pessoa pegar para colocar em prática aquele plano de ação. Coloque também no how quais os recursos, métodos ou estratégias que serão usados. Detalhe de tudo isso que o plano vai ficar legal. E aí, por fim, né, a gente tem o último H, que é o how much, que está ligado ao quanto. E esse ponto aí está ligado a realmente quanto vai ser gasto para desenvolver todas essas tarefas, projetos, ações que foram destrinchadas aí nessa ferramenta. Então, qual é o orçamento disponível? Quais são os custos associados ao projeto ou a cada tarefa? Descreva tudo isso para que também no decorrer da ação, né, no decorrer da prática desse plano de ação, não se tenha surpresas com relação a gastos. Porque se houver, no sentido de gastar mais, pode ser que dê muito ruim e esse processo não seja concluído. Então, descreveu tudo isso, você tem aí um bom plano de ação dentro desse modelo 5W2H.
Agora eu vou falar um pouco com vocês sobre a importância desse plano de ação. E são pontos que certamente vocês já perceberam na medida que eu fui explicando como esse plano funciona. Bom, o método 5W2H ajuda a garantir que todos os aspectos importantes de um projeto sejam identificados e planejados. Todos aqueles pontos, os 5 Ws e os 2 Hs, são elementos fundamentais que a gente tem que considerar para planejar um projeto, uma tarefa ou uma ação. Tendo tudo isso organizadozinho nessa ferramenta, a gente consegue ter boas condições de fazer esse projeto, tarefa, ação sendo bem sucedido. Outro ponto, ele promove a comunicação clara, pois todas as partes envolvidas entendem suas responsabilidades e o que é esperado deles. É aquela coisa que eu tinha dito anteriormente, Qualquer pessoa que tiver acesso ao plano de ação, se deparando com ele bem organizado da forma que eu expliquei para vocês, certamente essa pessoa ou essas pessoas vão ter condições totais de pegar aquilo que está lá, compreender e colocar em prática sem nenhum problema. E aí, por fim, o 5W2H ajuda a evitar erros e a garantir que o projeto seja concluído dentro do prazo e do orçamento. Bom, aí não necessariamente a gente vai ter isso garantido, Mas certamente o plano de ação em si vai ajudar que a gente siga o passo a passo, tudo que foi colocado lá, para que a gente tenha uma segurança no sentido de garantir essas questões, Prazo, orçamento. Eu estou fazendo essa ressalva porque questão de prazo e orçamento, quando a gente está falando de ações, principalmente de projetos, pode ser que as coisas não saiam tão bem como esperado. Pode ter uma variaçãozinha para mais, para menos, e isso depende de diversos fatores, não somente de uma ferramenta ou da elaboração do projeto em si, onde vai ter tudo o que tem que ser feito, Na prática, as coisas às vezes saem um pouquinho dos trilhos. Mas enfim, não é esse o foco da discussão. O foco é, o 5W2H ajuda nesse sentido. E certamente sem ele, a gente teria muito mais dificuldades do que considerando a prática, do que colocando fazer as coisas utilizando essa ferramenta. Esse é o grande ponto. Para a gente fechar o conteúdo de hoje, eu trouxe aqui só mais um ponto para a gente reforçar. E é importante falar desse ponto também nesse momento. Eu falei dele lá no início, preciso falar dele também agora, para lembrar vocês que o plano de ação 5W2H, ele é ótimo, ele é uma maravilha. Mas antes dele, tem que vir aí muita coisa. Ele tem que estar apoiado em bases sólidas para ser efetivo. Como eu coloco aí, a resolução de problemas da rotina de uma organização não inicia com um plano de ação, inicia com análise, inicia com diagnóstico. É nesse sentido que eu falo que antes do plano de ação vem muita coisa. Fazer um plano de ação baseado somente na intuição pode em alguns casos dar certo, mas também em muitos casos pode fazer a coisa até piorar. Então considere esse ponto. Bons planos de ação são fundamentais para que a gente consiga melhorar a situação da nossa organização, da nossa equipe, mas dedique um tempo também à análise, ao diagnóstico. Com certeza não vai ser um tempo perdido, vai ser um tempo investido em algo que vai ser fundamental para que o plano de ação seja efetivo. Sem essa dedicação, o risco é muito grande de fazer as coisas darem errada ou não ter simplesmente nenhum efeito aquela ação que você planejou. Pensa nisso com muito carinho. Por experiência, eu digo a vocês, o caminho é esse, beleza? Então, eu encerro aqui o nosso vídeo de hoje, nossa discussão de hoje, com esse ponto. No próximo vídeo que eu trouxer aqui para o canal, eu vou ensinar vocês na prática como se faz esse preenchimento, como é que se faz esse passo a passo para você estruturar bem um plano de ação 5W2H. E para você não perder esse vídeo e os próximos que eu vou trazer para contribuir aí com a sua rotina, não esquece de se inscrever no canal, não esquece também de comentar se você tiver dúvidas, não esquece também de compartilhar esse vídeo para o seu coleguinha, seu amiguinho de trabalho, precisa no dia a dia lidar com essas questões, de criar planos de ação, melhorar indicadores, resolver problemas, enfim. Então é isso, gente. Eu fico por aqui, a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos, até mais.